Boa noite aos irmãos, amigos e ouvintes do Centro Espírita Cearense. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine a noite e os dias que se seguem. Nossa mensagem de hoje é sobre perdão. Perdoe os outros, não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes, como nos diz Mahatma Gandhi. E se quiser encontrar a sua felicidade na terra, deve começar a esquecer as ofensas. Perdoe a todos pelo mal que lhe fizeram. Zíbia Gasparetto. Oremos ao Pai para que Ele nos ajude a perdoarmos uns aos outros e aqueles que nos ofendem insistentemente, aos que nos querem mal, mas também aqueles que estão ao nosso lado e que muitas vezes nos magoam. Que eles também aprendam a amar, a se perdoar e a perdoar os outros sempre. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e que assim seja. Boa noite, amigos. Hoje, na leitura do nosso Evangelho, abordaremos o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 18, que tem como título A Indulgência. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. O texto de hoje, no item 18, sobre a indulgência, está bem claro. É impossível amar a Deus sem praticar a caridade. E não se pode pensar em caridade esquecendo-se de ser indulgente para com os defeitos dos outros. Porque a prática dessa virtude é que nos leva a considerar até com mais rigor os nossos defeitos e a enaltecer as virtudes do próximo.
é importante entender que a indulgência é uma forma de praticar a caridade e é aquele instrumento que vai nos induzir a cuidar mais dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Que nós sejamos indulgentes, relevando as faltas alheias, perdoando, esquecendo, dissimulando, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos outros, porque nós também temos os nossos erros e os nossos defeitos. O texto ainda nos fala que o verdadeiro caráter da humildade é a modéstia, a humildade. Aliás, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, a humildade, que faz a gente ver nos outros os defeitos quase que superficiais, mas esforçar-nos para fazer que prevaleça o que há de bom no outro e não apenas os defeitos. E a doutrina espírita vem nos lembrar esta obrigação que temos de nos corrigir o tempo todo e recomenda-nos o Evangelho, porque amparados no Evangelho nos fortalecemos e mudamos as nossas atitudes. Então, que nós saibamos ser indulgentes para que de fato evoluamos, nos conscientizando de que a nossa felicidade vai estar na razão daquela que a gente proporciona ao semelhante, que a gente toma ele como o próximo mesmo, o objetivo da nossa vida, não para puni-lo. E quando ele fala que Deus castiga, na verdade o castigo é que tudo que nós fazemos aos outros pode vir para nós também. Então façamos aos outros aquela máxima poderosa, né? Sempre aquilo que gostaríamos que o outro fizesse a nós. Mestre amado Jesus, querido amigo de todas as horas, que seria de nós se não estivéssemos mergulhados na Tua infinita misericórdia? Que seria de nós, meu Mestre, perante os códigos da lei eterna de justiça, se não tivéssemos sobre a Tua tutela amorosa? E dado a nossa pequenez, os nossos medos, os nossos milindres, Tu conheces o nosso coração, Jesus. Ainda precisamos muito de Ti. Abençoa, revigora as forças que precisamos por hoje, por este momento, para que possamos prosseguir neste caminho junto contigo, Jesus. Dai-nos a força, pois que sabemos que estamos imersos nesse Teu amor. Renova as nossas energias para que possamos fluir dessa serenidade, dessa paz, para prosseguirmos. Que assim seja.